Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, tá? E hoje, nesta aula, nós trataremos, né, de um conteúdo gramatical muito importante, tá? Na constituição das nossas frases, orações, nas suas variadas classificações, ok? É o período composto por coordenação, tá? E na outra aula, né, vimos o composto por subordinação e seus tipos, suas classificações. Mas nesta aula, especialmente, tá, iremos ver, tá? Irei estar passando, comentando com vocês sobre o período composto por coordenação, o que é, suas classificações e subclassificações, ok? Primeira coisa, o período composto por coordenação. O período composto é constituído por mais de uma oração, tá? Mas o que acontece é que nesse período por coordenação, as orações elas se ligam pelo sentido, mas não dependem sintaticamente uma da outra. Então, as orações elas se ligam pelo mesmo sentido, né? Pelo sentido, quer dizer, mas elas não dependem sintaticamente uma da outra, elas são independentes, ok? E essas orações coordenadas, gente, elas se classificam, tá? Elas se classificam em assindéticas, tá? E sindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? Assindética é orações coordenadas que não são ligadas por conjunções, tá? Por exemplo, a tempestade derrubou árvores, destelhou telhados e alagou as ruas. Quer dizer, e alagou ruas. Não há conjunção nessa frase, ok? Então, a oração coordenada assindética são aquelas orações, tá? Que não são ligadas por conjunções. Então, a tempestade derrubou árvore, destelhou telhados, alagou ruas, ok? Tá, e já as orações coordenadas sindéticas são aquelas, né, que são unidas por uso de conjunção, tá? Então vejamos aqui os principais tipos, né, das orações coordenadas sindéticas. Eu tenho a aditiva, tá? A aditiva já fala, né? Ideia de soma. E, nem, mas, não, mas também, ainda que. Por exemplo, a tempestade derrubou árvores e alagou ruas. Quer dizer, além da tempestade ter derrubado árvores, ela também, tá? Ela também alagou a rua, ok? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, pode estar me perguntando, ok? Que eu vou estar esclarecendo tudo sobre esse assunto com vocês, ok? Em continuação, eu tenho adversativas. Adversativas, no próprio nome já diz, dá a ideia de adversidade, tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Por exemplo, a tempestade, o mesmo exemplo, tá? A tempestade derrubou árvores, mas não alagou a rua. Quer dizer, uma coisa adversa. Ela derrubou, mas não fez alguma coisa. Então, a tempestade, ela derrubou árvores, mas não alagou as ruas, ok? Alternativas, né? Como o próprio nome já fala, é uma ideia de alternância. A ideia de alternância. Por exemplo, ou, ora, já, quer, etc. Por exemplo, a tempestade, ora derrubava árvores, ora alagava as ruas. É uma ideia de alternância aí. Que tanto ela derrubava árvores como como alagava as ruas. Ok, pessoal? E eu tenho as minhas orações coordenadas sindéticas também conclusivas. Quer dizer, uma ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, de modo que, por exemplo, ele é mais forte, portanto, tem mais chances de vencer a prova. Né? É uma ideia de conclusão. A explicativa, né, a minha sindética explicativa, ela vai servir para explicar algo, pois, porque, que, etc. Por exemplo, ele tem mais chances de vencer a prova porque é mais forte, ok? Mas a gente vamos levar em consideração uma outra frase aqui. Ele faz as compras e quem paga a conta sou eu, tá? Analisando essa frase, ele faz as compras e quem paga a compra sou eu. Nesse período, o e, em vez de ele fazer uma ideia de soma na função aditiva, ele equivale ao mais, ou seja, ele vai trabalhar ali como uma ideia adversativa, né? Ele faz a compra, mas quem paga, né? No caso, o mas ele não tá ali, mas a gente vai, ó, a gente percebe, tem a percepção disso, ok, gente? Ó, ele faz as compras e quem paga a conta sou eu. Então, o e nessa frase, tá, tem a ideia de adversidade, ok?
Então, esse tipo de mudança de função, ela acontece também com outras palavras, como um pronome pessoal, tá? Que pode exercer função de pronome possessivo. Por exemplo, roubou meu coração. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Compreendido essa parte aqui do conteúdo, tá? E se ficar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês podem voltar, vir me perguntar, que eu vou estar esclarecendo pra vocês, tá? Então, vamos recapitular aqui rapidão, ok? Então, oração coordenada, tá? Aquelas orações que... As orações coordenadas são aquelas, aquele período constituído por mais de uma oração, ok? Então, no período composto por coordenação, as orações, elas se ligam, tá? Pelo sentido, mas não dependem uma da outra, sintaticamente falando, ok? Classificação, oração coordenada, né? Período composto por coordenação, divide-se em dois. As sindéticas, que as frases são ligadas, não são ligadas por vírgula, tá? E por conjunção, quer dizer, por conjunção, tá? Estou me lembrando do outro conteúdo que expliquei na aula anterior. Então, as sindéticas são aquelas que não são ligadas por conjunção. E sindéticas são aquelas que são ligadas por conjunções, ok? E lembrando que nas sindéticas nós temos aditivas, adversativas, né, conclusivas, tá? Alternativas, ok? Então, gente, se ficar alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, ok? Então, nós iremos passar para a parte de uma atividade relacionada ao conteúdo, ok?